Nesse vídeo eu vou falar sobre análise de falha. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção industrial e eu estou quebrando o código das ferramentas de gestão para que você possa utilizar cada uma delas no seu crescimento profissional. Então, o que é análise de falha, né? A gente está analisando uma falha que ocorreu, mas o principal objetivo da análise de falha é chegar numa causa ou nas causas raízes dessa falha, ou seja, o que de fato provocou a falha. Vou dar um exemplo. Um motor queimou, e aí o motor elétrico queimou. E aí a gente vai ver, por que ele queimou? Ah, porque ele tinha excesso de vibração aqui, e esse excesso de vibração fez com que ele se desgastasse, deu um curto na bobina, e por isso queimou o motor. Ok, por que ele deu excesso de vibração? Ah, porque os parafusos da base eles estavam soltos, né? Ele estava deixando vibrar ali. Beleza, por que o parafuso estava solto? Porque ele estava oxidado. E aí um da base tem 4 bases, um dele estava bem oxidado e por isso ele permitiu bambear, né, esse parafuso. Tá bom, por que ele estava oxidado? Ah, porque estava indo água nele. Por que estava indo água nele? Porque tinha uma goteira que caía em cima dele. Tá bom, por que tinha goteira? Porque o telhado tinha quebrado naquele ponto. Então, a causa da queima do motor é o telhado quebrado. Mas olha só, interessante isso. Se a gente arruma o parafuso e bota ele para rodar nas condições de novo, mas deixa o telhado quebrado do mesmo jeito, vai acontecer a mesma coisa de novo. Vai oxidar o parafuso, porque está caindo água ali, e vai dar maior vibração, vai queimar o motor de novo. Então, a análise de falha é importante para que a gente não deixe uma falha ser recorrente, não deixe acontecer essa falha de novo. Agora, como que a gente faz uma análise de falha? E aí vem um ponto bastante importante que eu queria frisar, que eu acho que é o erro de muitas pessoas. Por quê? Às vezes as pessoas querem fazer a análise de falha de uma falha já conhecida, já a causa da falha já conhecida. Então não faz sentido a gente fazer uma análise de falha quando a causa já é conhecida. Eu vou analisar uma falha que eu ainda não sei a causa. E por isso eu vou fazer um estudo, por isso eu vou gastar meu tempo ali, registrar tudo, para que eu chegue numa causa raiz, da causa raiz eu crio uma ação e essa ação seja permanente, né? O mais importante isso também, que não volte a ocorrer isso novamente, né? Essa falha de novo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quando utilizar a análise de falha. Análise de falha, a gente pode criar gatilhos para utilizar a análise de falha. Por exemplo, corretivas acima de 4 horas. Ah, deu qualquer corretiva nos equipamentos de criticidade A acima de 4 horas, então é obrigatório abrir uma nova análise de falha para a gente poder analisar o que aconteceu, tudo, criar as ações, etc. Tudo. Ou pode ser em qualquer momento quando a falha não for conhecida, né? Mais uma vez, não faz sentido a gente fazer uma análise de uma falha que a gente já conheça, né? Então, é importante a gente também ter isso muito bem conceituado para a gente. Não, a gente só vai fazer uma análise quando a gente não conhece a falha e aí sim criar um plano de ação, enfim. E dentro do estudo de análise de falha, basicamente ele ocorre da seguinte forma. Primeiro, a gente fala a falha, né, que aconteceu. Qual que é a falha que eu estou estudando? Qual que é o objeto do estudo? Por que eu estou estudando essa falha? Por quê? Por causa desses gatilhos, ou por quê? Não, uma falha que me custou muito aqui, olha os custos aqui e tal. Ah, por quê? Porque eu não conheço a falha e eu preciso conhecer para que não volte a ocorrer, etc. Então, tem um motivo por que você está fazendo aquela análise de falha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é coletar todas as informações. Então, é um processo investigativo, né? É como se você fosse um detetive e estivesse procurando ali a causa do que ocorreu a falha. Então, você coleta todas as informações possíveis necessárias para essa análise. É interessante que se tivesse alguém presente no momento da falha, esse alguém presente esteja ali para analisar junto, para fazer esse estudo junto. As pessoas que estão mais envolvidas naquele equipamento, naquela falha, é importante que estejam ali também, porque como você precisa de todos os dados possíveis, você precisa também como se fossem as testemunhas ali, né, do assassinato ali, né? Então assim, você vai atuar mesmo como um detetive, pegando todas as informações para que você possa analisar e chegar a uma conclusão. E aí dentro dessa análise tem algumas ferramentas que talvez seja a espinha dorsal aí da análise de falha, que são ferramentas que tem uma metodologia para a gente chegar nessa causa raiz. A primeira delas, que é a mais simples, é os 5 porquês, que é o exercício que eu fiz aqui. Por que o motor queimou? Ah, porque estava com a base solta. Por quê? Porque estava oxidado. Por quê? E aí você chega até um porquê que vai ser a sua causa raiz. Você tem uma outra metodologia muito parecida, que é o Ishikawa. Ishikawa, ou espinha de peixe, ele é um formato mesmo de espinha de peixe. Numa ponta você colocou a falha que você está estudando e você subdivide em 6 M's, também é chamado de 6 M's, né? Mão de obra, materiais e por aí vai. Tem 6 palavras que começam com M que você vai subdividir essa falha nesses 6 M's aí
para falar assim, na questão de mão de obra, qual falha que está relacionada a essa falha aqui, relacionada à mão de obra, e você vai destrinchando os porquês também. Mão de obra desqualificada, por quê, até chegar numa causa raiz. Ou ainda você pode usar uma árvore de falha. A árvore de falha é muito parecida com um mapa mental, né? Você tem a falha e você vai subdividindo ela em caixinhas falando por quê. Pelo seguinte, numa árvore de falha é como se fossem 5 porquês, porém sem limite de 5 porquês, e ele subdivide como se fossem vários galhos, né? Então você coloca a sua falha que você está estudando, e aí você pode dividir em várias caixinhas diferentes. Ah, por que aconteceu essa falha? Por causa disso, disso e disso. E aí você pega um desses e vai fazendo por quê, e você vai subdividindo em quantas ramificações forem necessárias até você chegar numa causa raiz ou então em várias causas raiz e construir um plano de ação para poder eliminar essa falha, que ela não aconteça mais da forma que aconteceu, ou pelo menos minimize a probabilidade dela voltar a acontecer. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, compartilha com seus amigos. Uma forma de compartilhar que eu gosto muito é clicando aqui embaixo na setinha. Você pode clicar em compartilhar, vai ter um íconezinho escrito copiar link. Você copia o link e aí você pode postar nos seus grupos de WhatsApp, você pode colar esse link onde você quiser. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho lá, não esqueça de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, todas as vezes que forem postados novos vídeos, todas as vezes que eu entrar ao vivo, você vai receber uma notificação em tempo real, que aí é só clicar que você vai estar em mais um vídeo dessa série gratuita aqui no YouTube. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, sucesso!